Muito bom dia a todos, bem-vindos ao mais um Pausa para Café. Hoje o nosso convidado é o professor Bruno Neves. Temos algumas perguntinhas para si, professor. Então, que conselhos gostaria de dar aos estudantes que entraram este ano na licenciatura em Ciências Biomédicas? Ok, então, olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado ao Núcleo pelo convite para esta conversa, julgo eu, um pouco mais informal, não é? Fora daqueles moldes que normalmente vocês estão habituados a contactar comigo enquanto alunos, e tentando responder assim muito concretamente à sua pergunta, os meus conselhos para os estudantes que entraram este ano. São um pouco aqueles conselhos que eu dou na recepção aos alunos e que eu tento transmitir. O meu principal conselho é que aproveitem as particularidades da licenciatura, ou seja, a nossa licenciatura em Ciências Biomédicas tem algumas características que a tornam distintiva e única no país e com caráter claramente diferenciador face às outras existentes. Isso é, sem dúvida, uma mais-valia. Às vezes é de difícil, como é que eu diria, consciencialização por parte dos alunos, eles a perceberem-se de que, por exemplo, as tutorias, algum tipo de aulas menos convencionais, ou abordagem convencional às aulas que nós aqui temos na licenciatura, muitas das vezes, e principalmente no primeiro ano, isso é um impacto grande para os alunos. O meu conselho é que eles confiem no método. Muitas das vezes há uma certa desconfiança nos alunos no primeiro ano e sentem-se um pouco perdidos, mas para eles confiarem, para eles terem confiança no método, para falarem com colegas de anos que já passaram por isso e vão ver que eu diria que esmagadoramente o feedback é positivo quanto àquilo que se ganha com o regime de ensino em PBL. Isto por causa há sempre aquele choque do PBL nos alunos do primeiro ano, e isso assusta-os um pouco nós não queremos de maneira nenhuma que esse choque inicial possa servir de fator desmotivador para os anos seguintes. Outro conselho, e é um conselho que eu dou também sempre e chamo sempre a atenção, que muitas das vezes o que eu me apercebo nos alunos que frequentam o ensino superior e nos alunos que falando no caso concreto dos nossos alunos, é que muitas das vezes há um certo desconhecimento, dos seus direitos, nomeadamente dos seus direitos, também de alguns deveres. Eu acho importante, pode parecer um bocado, nós, quando estamos envolvidos em algo, sabemos um pouco as regras com que nos regemos e com que nos devemos reger. E como tal, eu digo isso também na palestra de recepção aos alunos. É importante que eles saibam alguns desses pontos e basicamente estão claramente explanados no Regulamento de Estudos da Universidade, que foi agora recentemente revisto, em que estão lá claramente elencados os direitos e os deveres do aluno. Eu acho isso importante porque muitas das questões que me chegam, que me colocam, ou mesmo à nossa secretaria, estão lá claramente respondidas e nem sequer levantam dúvidas e muitas das vezes é mesmo o desconhecimento do aluno face ao enquadramento em que se encontra. Isso é outro conselho. E depois o meu conselho é claro que aproveitar estes anos não só a nível académico, mas também tendo todas as outras componentes que são de igual forma importantes. Estes são anos que marcarão seguramente a vossa vida, fazem-se amizades, fazem-se redes de contactos que permanecerão seguramente para o resto da vossa vida, por isso há que aproveitar também, claro, não descurando nunca a parte relevante, que é ter que preparar as coisas, ter que se aplicar, mas penso que há tempo para tudo. É verdade.
Agora, o que todos querem saber, entre ser diretor da licenciatura, regente de várias unidades curriculares e os seus restantes projetos profissionais, como é que consegue gerir e organizar o seu tempo? Ok, pronto, essa é uma questão complicada, principalmente nestes últimos anos. Assim, a direção da licenciatura envolve um grande envolvimento, ou seja, envolve uma grande dedicação, é um facto, principalmente porque nestes anos não temos tido uma situação, vá lá, chamada velocidade de cruzeiro, ou seja, eu entrei para a direção em 2018 e em 2019 tivemos logo a transição para o novo plano curricular, em que basicamente 90% das unidades curriculares foram alteradas, foi preciso fazer uma transição de todos os planos de estudo, de todos os alunos, e isso envolveu muito planeamento e envolveu muitos meses de preparação, planeamento, juntamente com a reitoria, juntamente com os estudantes na altura, com os representantes dos estudantes, com os restantes membros da direção e com a direção cessante. A professora Margarida Fradilha foi fundamental na ajuda que me deu nesse processo de transição. Depois, no ano a seguir, em 2019-20, que eu estaria à espera que já fosse menos complicado, apareceu-nos a pandemia, ou seja, planos de contingência, reorganização das aulas, transição para online. Foi novamente um ano complicado. Este ano continuamos em pandemia e acresceu também o facto de a licenciatura se encontrar sobre avaliação para acreditação pela A3GES, ou seja, são sempre processos que dão bastante trabalho na elaboração do relatório, ou seja, foi algo complicado. Gestão de tempo, é assim, nós, pelo menos eu falo da minha parte, é óbvio que não conseguimos fazer tudo e muitas das vezes temos que priorizar coisas e estabelecer uma hierarquia daquilo que de mais importante necessitamos de cumprir e das obrigações que temos, e no meu caso, como diretor de licenciatura, tenho uma série de obrigações às quais não posso fugir e, como é óbvio, estabeleço-lhes e depois, claro, não conseguindo fazer sempre tudo aquilo que se pretende, há algumas coisas em termos de algum sacrifício pessoal que vou fazendo, mas que eu espero que para o ano as coisas já estabilizem. Por exemplo, a nível de investigação não tenho estado tão ativo como gostaria, é sempre complicado. O acompanhamento dos alunos, tento estar sempre o mais presente possível, mas não o tipo de presença que eu gosto de ter. Eu gosto de estar na bancada a trabalhar e a fazer, mais do que propriamente só na orientação em termos de planeamento e definição das experiências. Eu gosto de estar a executar as experiências com os alunos, gosto de estar na sala de cultura, gosto de estar no citómetro, etc. E pronto, estes últimos anos não tenho conseguido. Pronto, esta é uma das partes que me deixa um bocadinho mais frustrado, mas é um mal necessário. Um mal necessário no sentido em que, lá está, é aquela questão da priorização e de outras coisas mais relevantes no momento se impõem e como tal tem que ser. Mas a questão da gestão do tempo para os alunos, eu sei que é muito relevante, até porque eu sinto isso claramente nas aulas, porque, por exemplo, a mim surpreende-me sempre, numa aula que eu dei, antes do momento de avaliação de algum colega, eu não tenho ninguém na sala. Tipo, em 80 alunos tenho lá 20 para aí nisso. E coincide sempre que ou tem teste na tarde, nessa tarde, ou tem teste na manhã a seguir, e dizem-me sempre, professor, não, eles não vêm porque estão a estudar, ou vamos ter teste amanhã. Ou seja, e a gestão do tempo, eu sei que assume que é um grande fator de stress para os alunos, mas é algo que se trabalha e é algo que vocês, sendo um pouco, é algo que envolve uma certa disciplina, uma disciplina pessoal, e isso às vezes é difícil de incutir e difícil de cumprir, porque o apelo da procrastinação às vezes é muito grande
e há sempre qualquer coisita, por mais insignificante que seja, que nos parece mais apelativa do que ter que estar a preparar a tutoria ou ter que estar a estudar, mas é uma questão de disciplina, de disciplina no sentido de vocês, ok, não, eu esta de X a X horas, vou preparar a tutoria, mas a partir daqui vou ver séries, vou estar com os amigos, vou para o café, ou seja lá o que for. É uma questão de vocês de estabelecer esse tipo de regras próprias e acho que conseguem desfrutar da vida académica e conseguem um bom aproveitamento escolar com a dedicação que se deve à preparação das aulas. Eu sei que na licenciatura, e é um facto que tenho vindo a constatar como diretor e porque estou em contacto quase permanente com representantes dos anos, que é a questão do método de avaliação. Na nossa licenciatura, o método de avaliação mais frequente é a avaliação contínua. E a avaliação contínua é uma excelente forma de avaliação, acaba por ser menos um choque menor em termos de impacto para o aluno. No entanto, tem essa questão que exige uma preparação e um envolvimento constante do aluno, o que lá está se traduz depois pode acontecer uma certa sobrecarga em determinadas semanas. Vão haver muitos trabalhos a apresentar, e normalmente na calendarização nós tentamos sempre desfasar esses momentos de avaliação, mesmo que não sejam momentos de avaliação individuais, ou que sejam só apresentações ou esse tipo. Tentamos ter um cuidado de não as fazer coincidir, ser muito próximas para não dar essa sensação de sobrecarga, mas isso é uma das contrapartidas do método de avaliação contínua, que de facto, tendo que ter entre 5 e 8 momentos de avaliação durante o período letivo, sobrecarrega de certa forma os alunos um pouco, e então quando tem muitas unidades curriculares, se em 5 unidades curriculares 4 tiverem avaliação contínua, pois isso vai se traduzir numa ocupação de tempo relativamente grande, sim. Enquanto professor, qual é que foi a tarefa mais difícil que já teve e de que forma é que a conseguiu resolver? Olha, sem dúvida a questão da gestão das expectativas e frustrações, quer dos alunos, quer dos meus colegas docentes, ou seja, a gestão de recursos humanos. Como diretor, eu tenho que fazer a direção, tenho que fazer a distribuição do serviço docente, da licenciatura, a elaboração de horários. Isso implica forçosamente a atribuição de unidades curriculares, a distribuição dos docentes para essas unidades curriculares. Isso por vezes não é tão linear como possa parecer, porque há sempre uma gestão de expectativas de determinado docente ter mais afinidade por uma determinada unidade ou ter uma expectativa de poder vir a assumir essa unidade. Às vezes isso não acontece. A questão dos horários por vezes também é complicada, principalmente na nossa licenciatura, que temos a colaboração de muitos clínicos, e tentar adaptar os horários à disponibilidade dos clínicos muitas das vezes acaba por ter impacto depois nos horários que eu atribuo aos nossos docentes, o que por vezes também não é muito, eu confesso que não é muito, pode não ser um horário tão, tão agradável para aquilo que se pretende. Por exemplo, imaginem, todos os nossos docentes têm uma atividade científica relevante e de grande qualidade. E, por exemplo, uma coisa que tentamos fazer sempre no horário, para além de ter o horário mais arranjado possível em termos para os alunos também, é para os docentes, por exemplo, não ter as aulas de um docente distribuídas ao longo dos 5 dias da semana, porque queria dizer que ele nunca teria um dia ou dois para se dedicar exclusivamente ou estar a pensar só na investigação e tentamos fazer essa gestão, só que às vezes não dá, e às vezes tenho os horários fragmentados, os horários dos docentes fragmentados, e claro, isso é sempre um ponto de alguma tensão,
Quanto aos alunos, pronto, essa é. Mas com os docentes as coisas normalmente resolvem sempre e com diálogo, e chegamos sempre ali a consensos, e tem corrido tudo sempre bastante bem. Quanto à gestão por parte dos alunos, é óbvio que com os alunos e como diretor, lá está, eu tenho contacto fundamentalmente com os representantes do JAN, de cada ano letivo, e é complicada muitas das vezes a gestão das expectativas e das frustrações dos alunos que me chegam ou diretamente ou através dos representantes, e às vezes na resolução de determinadas situações, que a maior parte das vezes são situações muito simples e que não, sem grande relevância, mas já há um certo empolamento das coisas por parte dos envolvidos e às vezes esse tipo de gestão, eu confesso que foi o que mais me custou, porque pronto, nunca tinha passado por situações desse tipo, em que tinha que gerir assim recursos humanos. Isso é complicado, confesso que é complicado, é o que me tira mais o sono, e o que me custa mais a fazer é sem dúvida isso. O professor já falou um bocadinho da pandemia, mas noutra perspectiva, acha que a pandemia e a elaboração das vacinas vieram mudar um bocadinho a perspectiva das pessoas sobre a investigação e o quão a investigação é importante para o desenvolvimento do mundo? É assim, claramente. Há claramente uma consciencialização por parte da opinião pública da importância da investigação, da importância do investimento na investigação, que é fundamental. Isto que nós assistimos no último ano, eu sei que pode haver relutâncias, pode haver algum ceticismo, quanto eu não estou a falar do caso do negacionismo, mas mesmo de algum ceticismo que pode ser fundamentado em algumas situações, porque basicamente tivemos o desenvolvimento de uma vacina num tempo recorde, num ano. Ou seja, isso constitui um marco histórico e algo extraordinário. E lá está, é um dos motivos pelos quais algumas pessoas se mostram um pouco céticas, é terem medo de terem sido saltados passos, de terem sido apressadas algumas coisas. Pronto, eu sou farmacêutico de formação, ciências farmacêuticas, ou seja, o processo de desenvolvimento e de introdução de medicamento do mercado é algo que me é bastante familiar. E o que eu posso referir é que não há nada que seja mais regulamentado do que o medicamento. Ou seja, nos aspectos relacionados com a segurança antes da introdução do mercado, é extremamente controlado, extremamente regulamentado, e nada é feito sem uma grande ponderação do risco-benefício daquilo que está a ser introduzido. Em termos da percepção da comunidade, da população em geral para com a comunidade científica, eu acho que claramente a esmagadora maioria da população conseguiu ver quase em tempo real o impacto da importância de se investir na investigação e daquilo que a investigação científica pode ter no impacto na vida real. É óbvio que isso está presente no nosso dia-a-dia, isto sempre esteve presente nas últimas largas décadas, não de forma tão visível e não a esta escala global que assistimos agora. Mas eu acho que é inegável que esta pandemia e a questão das vacinas e do desenvolvimento das vacinas por parte da comunidade científica em tempo recorde veio claramente mostrar a importância que a ciência e que a investigação têm
para a nossa vida. E eu queria desmistificar aqui um bocadinho aquela questão da, ok, foi uma vacina feita em tempo, criada em tempo recorde, mas a tecnologia subjacente, estamos a falar das vacinas fundamentais de RNA, baseadas em RNA, porque esta foi a primeira vacina de RNA introduzida, quer a BioNTech, quer a Moderna, estavam em processo de desenvolvimento de vacinação baseada em RNA, tinham um pipeline de desenvolvimento já com décadas de investigação, ou seja, isto não se começou a investigar naquele momento para criar uma vacina de RNA, não, a investigação sobre potencial utilização do RNA como forma de imunização já vem de algumas décadas, e principalmente a BioNTech, a empresa alemã, tinha um pipeline já de desenvolvimento de vacinas, algumas em ensaio clínico, para nomeadamente imunização contra cancro, contra outras doenças infecciosas, e o que aconteceu é que, surgindo a pandemia, adaptaram a tecnologia para a imunização para o SARS-CoV-2, ou seja, não é quando há uma tecnologia nova que surgiu num ano, não, a tecnologia não surgiu num ano, foi adaptada para a criação da vacina, mas é uma tecnologia e é um conhecimento de largas décadas sobre a utilização do RNA mensageiro. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite e ter participado no episódio do Pausa para Café. Acho que os alunos vão gostar muito de ouvir as suas perspectivas. Pronto.